Boa tarde, galera que está aí em casa, nessa quarentena forçada por causa dessa pandemia. Lembre-se, você não está de férias, você está estudando para o vestibular. E aqui no Matemática, sua preparação é total. Vamos para um vídeo de função do primeiro grau. Gente, o que é função do primeiro grau? Sempre quando você for estudar alguma coisa em matemática, você tem que começar com a definição. O que é a função do primeiro grau? Bem, a função do primeiro grau é toda e qualquer função que tem essa forma. Ax mais b, com o a diferente de zero, ou seja, o a não pode ser zero, porque a gente vai ver daqui a pouco, mas o a não pode ser zero. E aí nós temos duas possibilidades. Se o a não pode ser zero, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, tu tem o que a gente chama de função crescente. Por que essa função é crescente, professor? Por que essa função se torna crescente? Porque ela é uma função onde, se eu tenho um x1 menor do que o x2, o meu f de x1 também vai ser menor que o meu f de x2. Ou seja, eu aumentei o x, não aumentei? Não aumentei o valor de x? Aumentou o valor de y. Quando isso acontece, eu tenho uma função crescente. Ela vai aumentando com o tempo. É o que acontece nesse gráfico. Se você me acompanhar, para cada valor de x que eu vou aumentando, o meu y vai subindo, certo? E se eu tenho um a negativo, professor? Se o meu a é negativo, o que é que vai acontecer? Se o meu a é negativo, eu vou ter uma função decrescente. Uma função decrescente. Então, não esqueça de anotar isso. É uma função onde decrescente, onde o meu x1 menor do que o meu x2 gera um f de x1 maior que o f de x2. Ou seja, eu aumentei o meu x, eu aumentei o meu x. O que é que aconteceu com o meu y? Caiu, diminuiu. Então, na função crescente, eu aumento o x, aumento o y. Função decrescente, aumento o x, diminui o y. Beleza? E aí nós vamos para aquele caso que eu falei. Professor, e se o a for zero, o que é que acontece? Duas possibilidades se o a for zero. Se o a for zero e o b for diferente de zero, foca bem aqui, ó. A, b zero, b diferente de zero. O que é que acontece? A função é chamada de função constante. Função constante. Professor, e essa função constante tem alguma característica especial? Tem uma característica especial. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Você vai lembrar da função constante quando você lembrar lá do movimento retilíneo uniforme da física. A velocidade é uma reta paralela ao eixo x. Ou do movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração, reta paralela ao eixo x. Então você tem uma função constante. Quando o a é zero e o b é zero, aí a função fica em cima do eixo x. O gráfico fica em cima do eixo x, a reta fica colada no eixo x, ou seja, é uma reta coincidente com o eixo x. E se o a for 1 e o b for igual a zero, o que é que acontece? Você tem uma funçãozinha que a gente chama de função identidade. Por que essa função identidade, professor? É porque o x e o y vão ser o mesmo valor. O x e o y vão ter o mesmo valor. Então, é uma função identidade. E o zero da função? Gente, chegamos numa parte crucial da função do primeiro grau. O zero. Como é que se calcula o zero de uma função do primeiro grau? Igualando a função a zero. Qualquer função, se você for querer calcular o zero, basta igualar o f de x a zero. Mas quem é o nosso f de x? Lá no começo eu estou mostrando. O nosso f de x é quem? Ax mais b. Então, ax mais b igual a zero, o meu x fica igual a menos b sobre a. E quem é esse zero? É exatamente o ponto onde a reta ou o gráfico, essa reta aqui, corta o eixo x. Ele é que vai dar o limite na hora do estudo do sinal. Vai dizer onde é que é o lado positivo, onde é que é o lado negativo da função. Se o meu a for maior do que zero, a função ela tem essa cara aqui, ó. A função tem essa cara aqui, e aí eu fico com positivo para a direita, negativo para a esquerda. Se o meu a for menor do que zero, a função tem essa cara, negativo para a direita,
positivo para a esquerda. Importante, observa que para a direita sempre fica o mesmo sinal que o A. A negativo, negativo para a direita. A positivo, positivo para a direita. É isso aí, galera. Agora vamos ver a prática disso em algumas questões. Como usar a função do primeiro grau em algumas questões.